Então, boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Boa tarde a todos que vão assistir depois. Todos sejam bem-vindos ao Encontro Constelado. Hoje, o tema do Encontro Constelado é do amor próprio, a autossuficiência, o caminho da relação amorosa consigo, né? Qual é esse caminho de relação amorosa que podemos ter conosco mesmo? Que vem dessa relação do amor próprio e da autossuficiência. Achei um tema que foi o próprio grupo que sugeriu, e eu achei bem interessante de podermos olhar para ele e conversar, né, sobre esse tema, que ele é muito profundo e nós vamos poder ter algumas reflexões sobre ele. Então, vou me apresentar rapidinho para quem não me conhece. Para quem está aqui, todas me conhecem, mas eu me chamo Gisele Tavares, sou psicóloga de formação, consteladora e facilitadora da formação de constelação sistêmica da TSFI, aqui em São Paulo. A TSFI, que é a técnica que eu trabalho, chama Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa. Ela foi criada pela Alexandra Caymmi, suíça brasileira. E a Lê também, ela dá essa formação e durante a formação da TSFI, dois módulos ela que dá da formação. Então vamos lá, queridas. Então, o que que eu quero falar com vocês? Em primeiro lugar, eu vou pedir para que vocês possam fechar os olhos um pouquinho e respirar profundamente, se conectar com o coração. Nesse exercício de conexão com o coração, se auto-observar. Para trazermos a nossa presença. E ainda de olhos fechados, eu quero fazer algumas perguntas para vocês sentirem e refletirem dentro de vocês. Você se sente amada e você se ama profunda e completamente? Respira, inspira. Veja como reverbera essa pergunta dentro de si. Qual a relação que você tem consigo mesmo? Você consegue se dar o amor? Você consegue receber o amor? E qual é a sua forma de receber amor? Como você aprendeu a receber e identificar o amor? Então, a partir dessas perguntas, deixe reverberar dentro de vocês. Tragam essa reflexão para o dia a dia, para o processo de autoconhecimento. São perguntas profundas para podermos iniciar essa nossa conversa. Quando sentirem, podem abrir os olhos. Muito bem, queridas. Quando eu faço essa pergunta, principalmente como você reconhece o amor? Qual foi o padrão que você aprendeu desde a infância de interpretar o que é o amor, o que é receber o amor? Quais foram esses padrões, essas programações e condicionamentos que você aprendeu a reconhecer o amor? Eu achei isso muito profundo. Ontem, num atendimento, uma cliente trouxe essa questão, e quando eu levei ela nesta reflexão, foi como você aprendeu a receber o amor dos seus pais? Foi a partir da crítica? Era onde você era amada? Quando os seus pais te criticavam porque era a única hora que eles te viam? E essa foi a forma que você aprendeu a reconhecer o amor, foi a partir da crítica? E daí vem repetindo em muitas relações, em todos os padrões, de relacionamentos com filhos, companheiros, no trabalho.
a partir da crítica, porque é onde você se reconhece como uma pessoa amada, ou valorada, ou olhada, ou vista. Isso é importante de olharmos e observarmos, porque a nossa fonte amorosa, a primeira fonte amorosa, vem desde o ventre da mãe. Então, na verdade, vem desde a nossa concepção, como fomos concebidos. Então, ali já tem uma interpretação do amor. Durante essa gestação da mãe, durante o ventre, né, enquanto estávamos dentro do ventre, como que recebemos as informações amorosas e como interpretamos essas informações? Muitas vezes o que recebemos ou que a mãe está recebendo não são fontes genuínas de amor. São fontes muitas vezes da agressão, da raiva. E por estarmos dentro do ventre da mãe, nós somos hipersensíveis e hiperpermeáveis. Então, somos invadidos por tudo que acontece ao redor desta mãe e tudo que esta mãe está sentindo. Ficamos com tudo isso dentro de nós. Então, precisamos olhar desde a nossa base qual foi, o nosso aprendizado sobre o amor. Se a nossa nutrição que recebemos desta mãe foi uma nutrição verdadeira, é claro que ela nos deu o melhor que ela podia ter dado. Mesmo que nesse lugar veio a violência, o que ela pôde dar foi o melhor que ela podia ter dado. Esse ser humano, mãe, pôde dar. E aquele ser humano, pai, pôde dar. Mesmo que foi no abandono, esse foi o melhor. Mas isso estabelece para cada um de nós um padrão. E construímos uma narrativa de vida a partir disso, que é a forma como nos olhamos. E o que eu tenho observado, que não aprendemos a nos amar lá na infância. E quando a nossa criança não aprendeu a se amar, crescemos adultos que não sabem se amar. Não reconhecem o amor próprio, não reconhecem o amor do outro, e a troca amorosa nas relações afetivas, elas ficam muito confusas. Então, quando vem, né, do amor próprio a autossuficiência, isso é fundamental, porque eu só vou poder ser autossuficiente quando eu me amo profunda e completamente. Porque senão eu ainda estou na base da ferida da minha criança, nessa narrativa que foi construída daquilo que eu interpretei do que é o amor. E de como eu fui recebendo esse amor e fui entendendo quem eu sou. Conforme esse pai, essa mãe, o ambiente onde eu nasci, eu convivi com os familiares, eu fui interpretando como que é ser amado, como é ser valorado, como é ser respeitado. E muitas vezes não fomos. E essas marcas ficaram dentro de nós, os condicionamentos e programações que acabam manifestando em situações da nossa vida, né? É, E daí, algo que é importante olharmos e entendermos assim: eu me amo profundo e completamente, eu me aceito profundo e completamente, principalmente as minhas sombras. Eu aceito o meu melhor e o meu pior, porque eu só posso me amar quando eu dou lugar a tudo que eu sou, a tudo que eu sou. Eu estou em processo de transformação. Mas, em primeiro lugar, para qualquer mudança acontecer dentro de mim, primeiro eu preciso aceitar para depois mudar. Então, muitas vezes eu posso olhar para mim e me achar e me reconhecer uma pessoa muito agressiva. Mas para eu transformar a agressividade, eu preciso reconhecer, eu sou uma pessoa agressiva. E agora o que eu faço com essa agressividade? Então, eu vou entender qual foi esse padrão, o que que eu aprendi a partir da agressividade, por que que isso se manifesta, esse comportamento, condicionamento, essas programações na minha vida. Vou entender esse emaranhado, que ele está relacionado desde lá da minha infância, e eu mudo e transformo hoje a minha agressividade. Então, eu conecto com a minha raiva, eu solto a agressão. Para eu soltar a agressão, eu preciso me conectar com o amor. Então, voltando, né, isso que eu estava dizendo para vocês, desta relação amorosa da infância,
Então, muitas vezes, quando a fonte que recebemos da vida de nosso pai e de nossa mãe foi uma fonte confusa sobre o que era o amor, nós vamos precisar aprender a soltar esses pais, entenderem que esses pais nos deram tudo o que podiam nos dar com o que eles tinham e que são dois seres humanos. Vamos honrar e agradecer a vida, que é o nosso bem mais precioso. Mas a partir disso, soltamos. E daí é a grande transformação. Eu aprender a ficar no vazio e aprender a me amar, me conectar com a fonte verdadeira do amor, que é o Pai maior e a Mãe maior, o Pai divino e a Mãe divina, seja a identificação que eu posso dar, a conexão que eu tenho com essa fonte amorosa. Mas eu preciso me conectar com essa fonte amorosa. Pode ser a própria natureza, pode ser Gaia, mas eu preciso me conectar com essa fonte amorosa e aprender o que é o amor. E daí eu vou precisar limpar das memórias celulares essas interpretações e condicionamentos que eu tive do passado sobre o amor, fazer uma nova programação, então aprender a ensinar as minhas células sobre o amor e aprender a me amar profundo e completamente. Amar as minhas sombras, amar aquilo que eu ainda não conheço sobre mim mesma. Porque o que conhecemos até então, até iniciarmos um processo terapêutico profundo, ele tem a ver com a narrativa daquilo que disseram que somos. Só a partir de um longo caminho que vamos nos limpando, soltando, que vamos nos conectar com a nossa essência e verdade. E daí sim vai surgindo aquilo que somos verdadeiramente, e não aquilo que falaram que somos. Eu lembro que quando eu era criança, meus pais falavam, deixa eu só abrir aqui a janela. Meus pais falavam que eu era muito preguiçosa. E eu cresci acreditando que eu era preguiçosa. Mas, na verdade, eu nunca fui preguiçosa. É que o meu tempo, o meu ritmo era diferente dos meus pais. E então isso não era verdade. Eu só não estava no ritmo deles. Quando eu entendi isso, e acertei o meu ritmo, tudo que eu não sou é preguiçosa. Mas eu adoro descansar, eu adoro o ócio, eu adoro ficar sem fazer nada. Isso para mim é a fonte de prazer, é onde eu vou me nutrir, né? Então eu gosto muito de não fazer nada. Passar um final de semana sem ter nenhuma atividade, só deitado assistindo televisão, para mim é uma delícia. Não sempre, mas é uma delícia fazer isso para mim, né? Não ter uma programação assim é muito bom. Então, a gente saber e entender qual é esse nosso melhor, qual é o nosso funcionamento, ele é muito importante, porque daí nós vamos nos conectar com quem somos verdadeiramente. E daí o amor começa a chegar, porque daí eu começo a reconhecer o amor por mim mesma. Eu começo a me conhecer. E daí eu vou soltando toda essa interpretação que eu tive que não me faz sentido. E daí eu vou aprender a me amar, a me respeitar. E daí, para sermos autossuficientes, precisamos curar esta criança, que ela entendeu que para ela ser amada, ela precisava aceitar aquilo que vinha. Então, muitas vezes, para ela ser olhada, vinha através da crítica, da briga, da agressão ou vinha através do perfeccionismo. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer sempre o melhor, eu vou me exigindo cada vez mais para agradar esses pais. Então, a partir dessas interpretações. Só que isso vai desenvolvendo dentro de nós a dependência afetiva, porque eu vou entendendo que eu dependo do outro, eu dependo dos meus pais para eu poder existir como fonte amorosa. Se eu não tiver esse amor, eu não existo. É claro que a criança pequena, ela é dependente, sim, mas ela precisa, aos pouquinhos, ir reconhecendo os próprios recursos, seus dons e talentos, suas habilidades, através dessa relação amorosa com os pais. Então, ela vai se sentindo ali que ela é suficiente dentro daquilo que ela tem, dentro da maturidade dela.
Então, o que nós precisamos agora, adultos, olhar para ir para autossuficiência é olhar para a minha dependência afetiva, física, emocional, observar a minha carência, meus sentimentos de desamparo. Isso tudo vem lá da minha criança, daquilo que foi vivenciado lá a partir da minha criança, do que ela não recebeu e daquilo que ela recebeu. Então, das feridas e condicionamentos da narrativa desta criança. Só que daí, enquanto adulto, qual é a minha possibilidade de transformar tudo isso? Não é porque eu recebi tudo isso que eu vou viver a vida toda assim, a não ser que eu não faça nenhum processo de autoconhecimento. Então, o nosso grande objetivo é de entender essa criança, entender esses pais, fazer um processo, de ressignificação desta relação, poder soltar esses pais, conectar a criança feliz com esta criança ferida, nos conectar com aquilo que nos traz a felicidade. E para mim é muito importante nos conectarmos com a nossa criança mágica, que é a nossa capacidade de fazer as magias, a nossa magia, de viver no mundo mágico, de acreditar, de visualizar, de ser criador e co-criador da realidade, da própria realidade. Mas eu só consigo fazer isso se eu me conecto com a minha criança mágica. Porque a partir desta magia, da crença dessa criança que tudo é possível, eu vou me tornando materializadora da minha vida cada vez mais de uma forma mais próspera e amorosa. Né? No retiro que eu fui esse final de semana de negócios com alma, a Dani Maniá trouxe, eu achei isso muito importante, a Bel estava lá, que ela trouxe que nós estamos num momento de transição planetária, que chegou o momento da nossa evolução ser através do portal do amor e não mais do portal da dor. Que as nossas programações muito tinham a ver assim, através da dor eu sofro, mas eu sei que lá no final eu vou ter a recompensa. E não. Na verdade, é através do amor, é soltarmos as programações de destruição, de dor, de sacrifício e nos conectarmos com o amor. Mas precisamos, para tudo isso, aprender a se amar profundo e completamente. E daí, nesse processo, né, de sair da dependência afetiva, da carência, do desamparo, precisamos de um processo profundo de autoconhecimento, de curar essas feridas que ficaram dentro de nós, as feridas emocionais da nossa criança, porque são estágios desse processo de desenvolvimento interno nosso. Um que precisamos trabalhar, eu sinto isso, assim, muito a relação com os pais e a nossa criança. Depois que nós trabalhamos e soltamos, é soltar o sistema familiar. E depois disso, nós vamos olhar para tudo que somos a partir do adulto que somos, e não mais conectado com esses pais. E daí fazer o movimento de sair de todos os sistemas e ficar com a nossa essência e com a nossa verdade, que é o esvaziamento. É ficar no vazio por um tempo, para que as nossas partes possam ser reintegradas, que o nosso melhor possa ser reintegrado. Está fazendo sentido para vocês? Tem perguntas que vocês gostariam de fazer? Podem fazer, fiquem à vontade. Podem abrir o microfone ou escrever, como for melhor para vocês. Bem, não é bem uma pergunta, mas um compartilhamento. Gi, tudo bem? Boa Tudo tarde, gente. bem? Boa tarde. É, fui realizando aí algumas camadas, né, desse processo que você foi descrevendo. Foi legal porque eu fui me identificando. E eu lembro que num desses momentos eu conheci um livro da Karen Vogel que chama Quando Aprendi a Me Amar. Tá. E eu lembro que essa coisa da magia, né, que você disse, eu tenho até esse livro, eu posso mandar para você em PDF, depois você compartilhar com o pessoal. Ah, por favor. E eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu me emocionei muito,
E eu lembro que eu falava assim, nossa, eu queria estar lendo esse livro para minha menina, assim, de 9 anos, 8 anos, sabe? E eu meio que fui imaginando isso mesmo. Até me emociono, assim. Então, e eu lembro do início do livro, que foi um pouco do que você disse, né? Ela fala, poxa, todo mundo fala que a gente tem que se amar, mas essa não é uma matéria que dá na escola, né? Assim, eu não sei fazer isso. Sim. Então, aos poucos, né, como que a gente vai realmente entendendo e descobrindo, né, esse nosso ritmo, esse nosso jeitinho de ser. E eu tenho com os meus filhos uma frase entre a gente que é: eu te amo do jeitinho que você é. E a gente se fala isso, né? Porque é realmente uma cura para mim mesma, né? Nesse processo, quando eu falo para eles isso. É isso, se você puder comentar algo mais nesse sentido, né? Das frases que nos curam também. Sim, É muito bonito esse processo, né? sim, isso que você traz, Grazi, é muito importante, assim. Quando eu aprendi, né, esse livro, quando eu aprendi a me amar. Porque isso tudo que você foi dizendo, né? Eu fui lendo e queria ler para minha criança, que ela estivesse ali. É isso que fazemos agora. É nos conectar com a nossa criança e trazer ela junto. Vem aqui, minha criança, deixa eu contar para você. Deixa eu olhar nos seus olhos e te amar profundo e completamente. Né? Nesse meu caminho, como eu fui desenvolvendo esse amor próprio, essa conexão comigo mesma e com a minha criança. Eu fazia um exercício todas as noites de dormir com a minha criança. Então, eu trazia minha criança, eu abraçava e pegava alguma almofada, alguma coisa assim. Na antroposofia, usa-se a construção da sua própria criança, é uma boneca que se constrói. Mas podemos nomear uma almofada, algo, ou nada, assim, né? Mas talvez a almofada ela fique mais fácil. E daí fechar os olhos, trazer a sua criança nos momentos que você se conecta com ela. Pode ser nos momentos de alegria ou de tristeza, de dor. Mas olhar nos olhos dessa criança e falar: minha criança, eu te amo profundo e completamente, exatamente como você é. Você não precisa fazer nada e ser nada para ser amada. Você é amada simplesmente por existir. Porque é assim que a fonte criadora nos ama. Nos ama incondicionalmente e nos dá infinitas formas e possibilidades do nosso crescimento. E nunca está nos cobrando ou nos exigindo que sejamos de tal forma. Não. Aquilo que vamos vivenciando muitas vezes é a realidade que nós mesmos construímos a partir das nossas crenças. E quando nos conectamos com a fonte amorosa, aprendemos a nos amar e desprogramamos e soltamos as programações de dor e sacrifício, aquilo que vai acontecendo na nossa vida, a interpretação que vamos dando é a partir do amor. Então, quando a gente desenvolve o amor próprio, é a forma como a gente olha para a vida. Só que para desenvolver esse amor próprio, nós precisamos aprender a exercitar esse amor todos os dias, através de frases que você fala para si próprio, olhando nos seus olhos. Vá até o espelho, olhe nos seus olhos dentro do espelho e fale para você mesmo: eu me amo, eu te amo profundo e completamente. Eu vejo você, eu reconheço você, eu reconheço os seus dons, eu reconheço o seu valor. E fica um pouco nesse lugar de olhar dentro dos seus olhos no espelho. É muito profunda essa conexão. Quando eu comecei esse exercício, era um lugar que doía esse olhar, porque vinham muitas sombras. Mas aos poucos que vamos exercitando, é uma relação muito amorosa, que passamos a ver até o Criador a partir dos nossos olhos. É o mesmo olho, a mesma visão quando nos conectamos com a natureza, dessa abundância. Olhar dentro dos nossos olhos é olhar para essa natureza, para nossa natureza profunda, que somos infinitos em recursos, assim como a natureza, assim como uma floresta. Tudo está dentro de nós.
Mas daí precisamos aprender a nos dar o melhor. E dar o melhor significa que eu vou ter que exercitar, me colocar em primeiro lugar. Muitas vezes vou ter que fazer esse exercício, mesmo doendo, sendo desafiador, eu vou ter que aprender a me colocar em primeiro lugar. Fechar de novo, que ficou embaçado, né? O sol bate bem atrás de mim, melhora. Eu preciso observar a minha nutrição. Como que está a minha alimentação? É uma alimentação que verdadeiramente me nutre ou que me destrói, que me faz mal? Então, precisamos olhar para a nossa alimentação. É uma base verdadeira essa alimentação ou ainda estou consumindo muitos produtos que são industrializados, multiprocessados, né? Então, o nosso amor próprio começa também pela alimentação. São todas as escolhas que eu vou fazendo para mim a partir do melhor. Eu quero o melhor para mim. Bel, você quer falar? Pode dizer, querido. Sim, nossa, é impressionante como sempre os temas são assim muito casados. São momentos perfeitos, é lindo isso. Que ótimo. Ontem eu assisti um filme que chama The Way of Miracles. E aí ele fala sobre o processo de cura, né, a partir principalmente da alimentação e dessa conexão com o lugar de merecimento, né, da cura. Uhum, E aí foi muito lindo que uma das partes um dos casos, ele falava, olha para uma foto sua na sua infância, né? E fala para essa criança que ela merece, né? Ser tudo de bom, né? Que ela merece amor e tal. E aí eu fiz esse exercício, foi uma coisa linda. Aí peguei várias fotos de criança, assim, tá tudo em cima da minha cama ainda, muito lindo. E E aí, uma coisa que me percebi, assim, há um tempo já, eu lembro daquele livro Acolhendo a Nossa Criança Interior, uhum, sim. fala primeiro da criança sombra e depois da criança luz, né? É que eu parei na criança sombra e não consegui ainda. Eu cheguei, assim, retomar o livro na parte da criança luz, né? Porque eu acho que tem esse processo que é super importante de reconhecer, né, essas sombras, esses lugares de dor. E esse momento que você fala que é de conseguir avançar disso, né? Sair desse lugar e conectar com um polo positivo, eu vejo uma série de desafios que eu não consigo nem entender por que é tão desafiador isso, né? Então, queria te perguntar se você poderia comentar um pouquinho sobre isso. Sim. Quando nos conectamos, né, com as sombras da nossa criança, que significa que são as feridas dessa criança. Muitas vezes a nossa criança ela foi ferida e tem traumas que precisam ser liberados. Ou traumas que ela vivenciou, ou traumas que o sistema vivenciou, ou quem estava próximo estava vivenciando. Mas significa que existe uma carga traumática. E significa também que tudo isso que ela recebeu dessa narrativa, do que ela foi interpretando do que ela era, né, foi trazendo para ela um lugar de dor. E o que precisamos fazer, né, hoje para essa conexão? Precisamos nos conectar com a nossa criança feliz. Mas é importante a cura dessa criança. E como curamos essa criança? Através de algum processo, ou da constelação, do acompanhamento terapêutico, para você poder avançar. Porque se você parou e não consegue sair desse emaranhado, significa que tem um trauma ali. Significa que tem algo que está te bloqueando a dar o próximo passo. A partir do momento que você faz essa liberação dessa carga traumática que ficou, você entende quais são esses condicionamentos e solta essas programações, você naturalmente começa a se conectar com a sua criança feliz, que é essa criança luz que o livro traz. E daí, para nos conectarmos com a nossa criança feliz, é sentir assim, o que na minha infância eu fazia que me deixava mais feliz? Qual é o elemento da natureza que conecta com a minha criança, com a felicidade da minha criança? Para mim era a água, era brincar na água.
Eu brincava muito tempo na água. E eu brincava, e assim, a sensação que eu tenho quando eu olho para minha infância é que eu era uma sereia. De tanto tempo que eu passava embaixo da água. Eu não sei como que eu passava tanto tempo, porque eu brincava de fato embaixo da água, de casinha, de tudo. Então eu segurava na escada e ficava lá horas brincando. E eu acredito que eu fui desenvolvendo muita resistência, assim, o fôlego embaixo da água. Porque de fato eu brinquei muito tempo embaixo da água. E a sensação que eu tenho é que eu passei a minha infância embaixo da água. Então são os momentos mais felizes da minha infância quando eu estava nadando. Então hoje, para eu me conectar com a minha criança feliz, eu preciso da água. Eu preciso nadar, eu preciso sentir o fluir. E muitas vezes não tem a possibilidade da água, mas aí eu preciso sentir o meu corpo fluindo, como a água. Então, às vezes, eu coloco música de água, eu vou escutar, eu permito que o meu corpo flua com essa música, né? Eu coloco a água perto de mim, o barulho da água, para essa conexão. E daí, cada uma precisa se conectar. Qual é o seu elemento que deixa a sua criança feliz? E trazer ela para perto. Mas primeiro precisa desse processo de libertação das feridas dessa criança, dos emaranhados que estão prendendo essa criança. E daí a fonte amorosa, né, para aprendermos a nos amar é aprender a amar essa criança. Essa criança que sofreu, essa criança que foi exigida, aprender a amar profundo e completamente. E essa criança, quando a gente se conectar com ela vai sentir dor em receber esse amor. Porque ela aprendeu muitas vezes que amar dói. Mas vamos precisar dar colo para ela por um tempo. Como uma criança que está fazendo birra, em vez dos pais brigarem, conseguem dar continência para essa criança, de uma forma muito amorosa, até essa criança vá se acalmando, porque ali só tem o amor, e os pais estão compreendendo que ela está num momento de muita confusão. E a hora que ela se acalma, ela percebe que ela está recebendo o amor, apesar da confusão que ela sentiu, de todas as emoções e sentimentos daquele momento. Então é isso que precisamos fazer com a nossa criança, né? Mas muitas vezes não conseguimos fazer isso sozinho, porque é muito doloroso. E daí precisamos de algum processo terapêutico, da constelação, enfim. Marília, pode falar, querida. Oi, gente, boa tarde. Quando você trouxe isso, Gi, a minha criança lá foi muito criticada, assim, e por coisinhas bobas. Ah, esqueceu alguma coisa da cozinha que é do quarto, esqueceu alguma coisa na sala que era para estar na cozinha. Ah, que você foi usando o copo e não pegou. E, e eu ainda esqueço as coisas, mas o meu parceiro, ele não tem a mesma atitude dos meus pais em relação a isso. Então, eu já né, estamos juntos no acompanhamento terapêutico, já trabalhei bastante a minha criança, estou trabalhando ainda mais conectada com a minha criança feliz, com a minha criança mágica, selvagem, mas eu me vejo muitas vezes, nossa, eu esqueci tal coisa, e aí eu não vejo o Renan me criticando, mas o meu corpo já se preparou para a crítica, sabe? Olha, E é muito doido isso, porque eu não vivo mais nessa crítica, mas ela ainda está em algum nível aqui, né? É interessante falar isso de liberar mesmo da memória celular, como você já trouxe antes. sim, exatamente. Porque o trauma, porque isso que você vivenciou, por exemplo, a crítica, é um trauma para a criança do que ela foi recebendo. E o seu corpo, ele se estruturou, tá? Eu esqueci porque esse é um funcionamento meu. E daí vai vir a crítica. Meu corpo se prepara para se defender. E isso ficou registrado no seu corpo. O trauma, a Uhum. memória traumática está no corpo. Ela não está no emocional somente. E muitas vezes trabalhamos o emocional e o corpo não foi trabalhado, não foi liberado a carga traumática. Precisamos liberar do corpo. Se não passar pelo corpo, não vamos liberar. E daí, Marília, a hora que isso acontecer, traga um novo registro para você. Para a hora Uhum. que seu corpo ficou ativo, fecha os seus olhos, acolhe sua criança e fala: Minha criança, está tudo bem. Meu corpo, você pode se soltar. Eu libero da memória celular esses registros. E veja qual é o movimento novo que vem do seu corpo.
Pode ser que ele vai precisar pular, que ele vai precisar dar risada, ele vai precisar fazer algo para se soltar. Você vai poder se divertir com isso, com os seus esquecimentos, trazer Uhum. humor para isso. Veja o que a sua criança selvagem, né, traz para você. Sim, sim. Vou fazer isso com certeza, Gi. Muito bom. Isso, Obrigada. imagina. E daí, então, né? E daí, com isso, nós vamos desenvolvendo o amor e vamos desenvolvendo a autossuficiência. E daí, as nossas relações não serão mais baseadas na dependência afetiva e emocional. Eu vejo muitos clientes que eu atendo, assim, os padrões de relacionamento, muitas vezes estão, envolvidos na dependência emocional. Ou não se relacionam para não se envolver emocionalmente, porque a dependência já existe. Então, a autossuficiência, ela vem antes. Eu aprender a ser autossuficiente, eu me amar, é, desenvolver comigo minha solitude, o prazer da minha própria companhia. E o parceiro, qualquer outra pessoa, ela vem para acrescentar, mas quando ela sai, eu continuo inteiro. Essa é a base do amor próprio. Eu continuo inteiro, mesmo que o outro não está presente. Mas o que aprendemos na infância é que quando mãe e pai não estão presentes, somos seres faltantes. E de fato, o bebezinho ele precisa, mas ao longo do tempo ele precisa ir entendendo através desses cuidadores que ele é inteiro e que ele vai dando conta em cada etapa da vida dele. Mas quando isso não aconteceu, quando adultos, precisamos nós fazermos esse caminho, ensinar para nossa criança que ela dá conta, porque estamos inteiros e não precisamos de outras pessoas para nos completar. E daí, há algo que eu acho que é muito importante, eu acredito que para a maioria de nós, assim, que se conectou muito tempo com as novelas, principalmente da Globo, que nos trazia dependência emocional e afetiva, né, as relações abusivas, né, são os padrões que a novela traz, e isso ficou registrado no nosso inconsciente coletivo de como são os relacionamentos, né, relacionamentos abusivos e de dependência que dependemos do outro para sobreviver. Não, nós somos inteiros, o outro está comigo, mas se ele for embora, vai doer, vou fazer o luto, mas continuo inteiro, né? É, então é isso que precisamos desenvolver, e essa que é a relação amorosa, né, conosco. E para isso, né, eu entendo que essa relação do amor próprio, da autossuficiência, é o caminho do nosso autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos, mais soltamos aquilo que não somos, mais aprendemos a nos amar. E vamos ensinar para as nossas células a nos amar, a desenvolver em nós o registro do amor, que muitas vezes não está registrado em nós. Que muitas vezes o toque, o carinho é um registro de abuso, de invasão. E daí vamos precisar liberar, desprogramar, curar e fazer uma nova programação, uma nova marca, que o toque é amoroso, desde que permitido, né? Então, é um caminho mesmo, é um caminho. É, E precisamos aprender e entender qual foi a base de amor, né? Como eu disse para vocês, que eu recebi o amor. Se foi uma base da relação comigo mesmo, de aceitação, das coisas boas, do meu melhor, ou foi destrutiva, foi de cobranças, de críticas, do perfeccionismo, da agressão, da violência. O que eu recebi ali enquanto amor, no registro do amor, é o que vai balizar a minha vida e minha relação comigo mesma. Até que eu diga para mim mesmo, para, não quero mais isso para mim, e vou num outro caminho. Quando eu faço isso, já tem algo que para dentro de mim e faz um novo movimento. Mas de fato é um caminho. Porque, principalmente quando passamos por situações traumáticas profundas, existe o congelamento do nosso corpo, existe o congelamento das nossas emoções,
o nosso sistema nervoso ele entra num outro funcionamento. Existem registros no nosso corpo que precisam ser processados, elaborados, reintegrados às partes que foram perdidas, para poder aprender e ficar com o novo, né? Faz sentido isso para vocês? Tem alguma pergunta? Pode Gi, dizer. Diga, Dorival. ainda é um pouco confuso para mim ainda a questão do nós temos que sair da vibração dos nossos pais. Uhum. Eu estava vendo uma fala da Alexandra e ela usou também essa questão, né? Nós precisamos sair do sistema dos nossos pais para que nós possamos criar o nosso próprio sistema, Isso. né? E a gente percebe, né, em muitas constelações, o quanto as pessoas ainda estão presas, à vibração dos pais e dos ancestrais e não consegue sair dessa vibração. E aí Isso. uma pessoa perguntou para a Alexandra e ela não conseguiu entender a pergunta, e talvez aqui agora fique um pouco mais clara essa questão de como você entende a pergunta, que é, ao sairmos do sistema dos nossos pais, subentende que nós estamos excluindo os nossos pais do nosso sistema? Não, não. Não, né? Porque, em primeiro lugar, eu dei um lugar para eles no meu coração. Eu reconheci esses pais. Tanto que na formação, né, da TSFI, o primeiro módulo que nós temos, né, é colocar o sistema em ordem. Lembra que a gente coloca todos em ordem? Isto é dar um lugar para esses pais dentro do nosso coração. E daí, a partir disso, eu começo a olhar para esses pais como dois seres humanos. E o movimento é: eu honro e agradeço a vida que eu recebi. Todos os ancestrais, eu recebo a vida, mas agora eu solto e fico somente comigo. Isso não é exclusão. Isso é soltar e ficar consigo. Você já recebeu, você já deu um lugar. Mas você não precisa continuar carregando e repetindo. Porque na constelação tradicional, para Bert, é ocupar o nosso lugar dentro do sistema. Então, o movimento da constelação, eu vou ocupar o meu lugar dentro do sistema familiar. É essa, basicamente, a constelação de Bert. A constelação da TSFI é: eu vou ocupar o meu lugar a partir da minha vibração, da minha essência. É o meu lugar na vida. E muitas vezes ele não é o meu lugar, não é dentro desse sistema familiar. Ele é fora. Então, eu vou precisar fazer esse movimento. A lei, muitas vezes, ela traz que algumas pessoas, o lugar é dentro do sistema mesmo, e ela vai ficar ali dentro desse sistema, que é o que ela precisa. Mas para a grande maioria, não. É fazer o movimento de sair e ocupar o seu lugar na vida, o seu verdadeiro lugar. Essa parte que eu acho que é mais complicada para o ser humano, né? Sair dessa vibração dos pais, porque fica parecendo que eu estou deixando de amá-los, vamos dizer assim, por um lado. Por outro lado, tem a questão da fidelização, né? Muitas pessoas que vêm para a constelação, ela não tem um pingo de consciência do quanto ela sofre por fidelização, né? Tipo, o meu pai nunca conseguiu ganhar dinheiro, então eu também não posso ganhar dinheiro, porque se eu ganhar dinheiro, eu estou sendo acima do meu pai, tendo mais poder do que meu pai, né? Então, essa questão realmente da pessoa poder, né, deixar o pai, vamos dizer assim, na vibração dele e eu assumir minha vibração no sentido, tá, mas eu posso ganhar dinheiro, né? Porque essa é a minha, esse é o meu campo, né? Eu assumi mais esse meu campo da minha existência. Mas Sim, assim, a gente percebe, né, e aí acho que é aí que entra, né, nossa propaganda, entre aspas, né, da necessidade de uma constelação para a pessoa poder olhar, né, para isso, porque ela não tem um pingo de ideia, né, não tem um pingo de consciência do porquê que ela sofre, né, Gi? sim, sim. É. Obrigado pela tua fala. Imagina. Essa questão com os pais é algo importante de olharmos, porque esse entendimento de olhar que esses pais, eles são seres humanos em primeiro lugar, porque o homem e a mulher veio antes de serem pais. Então, precisamos olhar para o homem e mulher que eles são. E quando eu dou um lugar para os meus pais dentro do meu coração, eu também estou aceitando a humanidade deles.
Mas eu não preciso ficar no vínculo da lealdade a eles. Eu preciso, na verdade, avançar mais do que eles, porque eu recebi tudo que era deles. E em honra ao que eu recebi, eu vou para a vida. Isso que Bert fala. Eu vou para a vida a partir daquilo que eu recebi. Eles estão me abençoando. Mas para a lei na TSFE, eu preciso soltar esse sistema para eu ir. Porque muitas vezes, na minha vibração, eu sou maior que meus pais. E eu preciso assumir esse lugar. E ao assumir esse lugar, eu entendo que é uma questão de maturidade, emocional também, entender que os meus pais, eles vão ficar ali e eles me deram tudo, eu continuo amando, mas não mais só como pai e mãe, mas numa relação, desses seres humanos. Eu amo eles com as imperfeições. Mas muitas vezes eu vou precisar ficar distante, né? Eu vou precisar romper muitas vezes, me distanciar para eu ficar bem. E tá tudo bem ser assim. Isso não significa uma exclusão. E essa saída, né, dessa vibração, onde eu vou buscar a força, vou buscar encontrar realmente quem eu sou, até para que depois eu possa vir e ajudá-los também, né? Não necessariamente, porque quando eu solto, eu não vou vir ajudá-los, porque senão eu fico na vibração do Salvador, eu não salvo ninguém. Eu não vou poder ajudar meus pais. Eu não vou poder ajudar ninguém, a não ser a eu mesma. No sentido, eu faço o melhor por mim. Ao fazer o melhor por mim, as pessoas que estão próximas a mim estão recebendo esse melhor. E se meus pais quiserem ajuda, eles vão fazer o movimento deles, dentro do que eles podem, não dentro daquilo que eu espero. Eu posso Então, até. aí tem essa questão de como ajudá-los, né? Que é tipo assim, eu encontrei o meu caminho e eu posso mostrar o meu caminho e eles vão ter a opção de seguir ou não, né? Porque é como você colocou, né? Nós três, eu, meu pai e minha mãe, somos três seres, né? E, E que eu tive a felicidade deles darem a vida para que eu viesse até aqui. Mas, tirando a visão pai e mãe, somos três seres, e aí eu consigo crescer através desse processo novo. E de repente eu posso convidá-los para esse crescimento também, ou não, não sei, mas eu falo assim, por que não, né? Já que são as pessoas que eu sou tão grato pela vida que eles me deram. Não sei como é que é isso. então, porque se eu fico nesse lugar, eu fico no lugar da salvadora. Eu preciso salvar, porque é a minha criança que queria salvar meus pais. Então, eu fiz o meu caminho, eu entendi qual é a minha alimentação, quais são as minhas crenças, com quem eu me relaciono agora. Se eu quiser trazer isso para os meus pais, eu estou querendo, pais, eu só vou me autorizar nesse lugar se vocês vierem comigo. E não, pais, eu estou e eu fui para a vida. Esse é o meu caminho. Agora, se os meus pais quiserem saber sobre o meu caminho e sobre isso que eu estou vivendo, eles vão ter um movimento como adultos de me perguntar e de se interessar. Eu não preciso fazer o movimento de vir pegar na mão deles e trazê-los. Porque a nossa cultura ainda tem muita questão dessa gratidão, Sim, né? Do filho que depois tem que cuidar desses pais, isso. né? A gente percebe muito claramente, né? Assim, esse filho que às vezes já está lá na frente, e tal, mas ele volta para morar com os pais, volta para ficar mais perto dos pais, para cuidar desses pais na velhice. Então tem todo esse reconhecimento, essa gratidão e essa confusão. Eu já vi casos, né, que a mulher larga do marido porque vai morar com os pais para cuidar desses pais, né? Então assim, como que isso ainda é muito confuso, né, dentro da nossa cultura, né, Gi? Sim, mas aí é esse o nosso trabalho. Eu vejo enquanto terapeutas, nós nos trabalharmos, fazer esse entendimento, soltar esses pais e ficar no vazio e se conectar com o verdadeiro pai, com a verdadeira mãe, a mãe de si mesmo e o pai de si mesmo. E daí, a partir disso, com os nossos clientes, nós vamos mostrando um novo caminho, uma nova possibilidade. Alguns vão conseguir, outros não vão. Mas daí é o caminho de cada um, da mesma coisa, da mesma forma, o caminho dos pais. E daí é uma questão também desse entendimento quando os pais envelhecem, como é esse cuidado, né? Mas é sempre desse lugar de aceitar a escolha deles.
como adultos, eles são adultos e não crianças. Porque senão eu ainda estou na criança ferida que quer salvar os meus pais. Uhum. É não saber misturar essa questão de salvar e ao mesmo tempo acolher, né? É, Acolho com amor e não é, salvar, porque ninguém salva ninguém realmente, né? Mas acho que é mais a palavra do acolhimento, mas de acolher sem você anular a sua própria existência, né? Não adianta você reconhecer essas questões da sua própria evolução e depois, ah, não, mas agora eu tenho que, né, ficar com meus pais. E aí eu anulo a minha vida para ficar com meus pais, né? daí Assim, não, daí não é saudável. você não cresceu. Nesse Não, sentido, você não cresceu, né? isso. Foi um pseudo-crescimento, talvez, né? Não sei se poderia existir essa palavra, É, né? não, não cresceu, ainda está na criança ferida. Mas tem aqueles pais também, né, Gi, que não deixam o filho crescer, né? Recentemente eu fiz uma constelação e, meu Deus do céu, sabe? A mãe grudava nesse menino e, sabe, ele, pelo amor de Deus, me solta, me deixa no campo. E a mãe vendo aquilo, o filho vendo aquilo, e o filho que estava fora assistindo, ele fala assim: a minha vida é isso, minha mãe é esse inferno na minha vida, né? E a Aí, o mãe que olhou ele para tem que tudo fazer? isso, É, né? ele vai ter que fazer um movimento de soltar esses pais e ir para longe deles. Mas como? Como? É assim, até o perigo desse jovem se matar, porque não consegue sair de perto dessa mãe, não consegue sair da Então, garra é que dessa vai mãe, ter que entendeu? olhar, Dorival, qual é a estrutura da personalidade dele, a psicodinâmica dele. Se ele tem força, o que ele vai precisar fazer é: meus pais, é muito para mim. Eu vou sair desse sistema e vou para um outro lugar, porque isso adoece, é adoecedor, né? Essa dependência. E daí é fortalecer ele no movimento dele, porque os pais não vão mudar, e ele que vai mudar, para ele fazer o movimento dele. Aí foi fantástico, foi o mês passado, e aí eu tenho acompanhado, parece que a mãe não entendeu nada, Não entendeu? vai. Ela viu tudo, assistiu tudo, o fechamento da constelação foi muito bonito, né? Dessa questão dela aceitar que ele tinha que seguir a vida dele, né? Foi tudo lindo, e maravilhoso, mas ainda tá tudo muito, muito recente, né? Mas como essa mãe tem medo de perder esse filho, é uma coisa assim, né, muito maior do que Trabalhar ela consegue ela. controlar, entendeu? Se você puder trabalhar Mas pelo ela. menos o movimento foi realizado, Isso, né? E tem até aquela questão, né, que a gente acredita, né? Já mexeu nesse movimento, então agora é acreditar também na mudança, né, do que foi isso, olhado, né, Gi? isso, exatamente. Legal. Bem, queridos, então é isso que eu gostaria de trazer para nós, né, sobre o amor próprio, a autossuficiência, esse caminho dessa relação amorosa conosco mesmo. Então, muitas vezes, quando eu ainda não aprendi a me amar, eu preciso fazer o caminho. Tem feridas ainda da minha criança, eu preciso ou fazer uma constelação ou acompanhamento terapêutico, porque isso vai te trazer essa transformação e o aprendizado do amor próprio, da autossuficiência, né, desse caminho consigo mesmo. Tudo bem? Então, eu agradeço todos vocês do Encontro Constelado e agora nós vamos dar continuidade às constelações. A Sheila já está aqui, nós vamos fazer a constelação dela, mas eu vou finalizar a gravação para a gente dar sequência à constelação. Então, muito obrigada, obrigada para quem está assistindo de casa depois. Então, nós vamos dar sequência agora. Deixa eu finalizar.